Boa noite. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus permaneça com todos nesta noite iluminada aqui no semeador. Que possamos todos, nestas reflexões, encontrarmos talvez um caminho para esses dias que nós estamos vivenciando, tantos desafios, tantas lutas. E eu quero inicialmente convidá-los a pensar que a nossa palestra é como se fosse uma caminhada que nós vamos fazer em meio a um barranco muito acidentado no início. Nós vamos ter que desbravar em alguns momentos um trecho em que a floresta nos envolve com seus cipós, seus espinhos, e traz um desconforto quando nós trazemos algumas temáticas, alguns fatos que têm acontecido, como esse, quando nós enfrentamos uma caminhada, uma trilha, para, depois de vencidos os obstáculos, nós chegarmos ao cume e de lá nós avistarmos o horizonte infinito, com toda a sua beleza e todas as suas possibilidades. A nossa palestra vai iniciar com essa jornada inicial aparentemente um pouco desconfortável para alguns, e será bom que seja assim, porque se nós formos insensíveis com os fatos que nós vamos falar hoje, significa que nós precisamos retomar urgentemente a compreensão do Evangelho de Jesus. Se das coisas que eu falar no início nada nos toca, nada nos diz respeito, nós estamos necessitando de aprofundar, de mergulhar no Evangelho. E depois nós vamos ouvir instruções, que é essa contemplação magnífica desse horizonte que nós temos pela frente, infinito, que é a evolução do Espírito. Mas antes de nós iniciarmos essa jornada, eu quero agradecer a casa, que sempre me acolhe tão fraternalmente, aos amigos que nos propiciam a oportunidade de estar aqui, e para mim, para minha esposa, é sempre um motivo de muita alegria quando lembramos que nós temos esse compromisso. Então, muito obrigado a todos que nos recebem tão amorosamente, nos permitindo compartilhar as nossas reflexões. Eu quero antes falar um pouquinho sobre as redes sociais, sobre o meu programa no canal Espiritualidade do Ponto de Vista. Toda quinta-feira tem um vídeo novo lá. Já inteiramos mais de 200 episódios. É uma oportunidade que temos de continuar nas redes sociais divulgando aí a doutrina espírita, que é tão fundamental, tão importante para todos nós. E todos nós temos um compromisso com a divulgação do Espiritismo. Nós temos ouvido e visto muita coisa triste e lamentável, mas divulgar aquilo que traz esperança, fé, consolações, deve fazer parte também das nossas atividades. Muitas vezes a gente passa indiferente pelos trabalhos de tantos companheiros que produzem materiais digitais voltados à divulgação da doutrina espírita. É importante o engajamento, curtindo, compartilhando, dando likes, não para exaltar ninguém, porque cada um de nós seremos responsáveis pela vaidade que cultivamos, mas para que aquilo aumente a visibilidade nas redes sociais. Isso é muito importante, já que tanto conteúdo que na verdade trabalha contra a evolução do espírito tem tanto alcance, e aquilo que contribui, e aí nós podemos pensar que não é somente conteúdo espírita. Tudo que trabalhar pela promoção humana, nós devemos curtir, comentar e compartilhar, justamente para que aumente a visibilidade do bem nas redes sociais. Mas vamos começar a falar então do nosso tema da noite, que inicialmente era endereçado para o encontro dos trabalhadores. Tivemos uma mudança das datas, né? Houve ali uma pequena confusão da nossa parte em relação às datas. E aí trouxemos hoje esse tema, quando o amor esfria, mas que traz relação direta com a atividade de todo trabalhador espírita. O nosso tema, ele desperta muitas vezes as paixões, desperta muitas vezes o engajamento das
chega a nos assustar identificarmos pessoas que conhecem o Evangelho, estudam a doutrina espírita, às vezes legitimando atos, legitimando ações fundamentadas na violência. Isso nos preocupa muito porque leva àquela reflexão inicial. Se a dor do próximo não me toca, eu não compreendi o Evangelho, ainda preciso estudá-lo muito. Mas vamos começar essa caminhada íngreme, acidentada, nessa mata fechada, cheia de espinhos, nesse terreno acidentado, reportando aqui alguns fatos que nós temos tido conhecimento desses meses. Vocês todos devem estar acompanhando o que se passa naquela região do mundo que conhecemos como Palestina. Temos dados aqui de que mais de 21.000 crianças estão desaparecidas em Gaza. Pelo menos 4.000 estão presas nos escombros. Há uma notícia bem recente da CNN Brasil, que se pensarmos a origem dessa empresa de comunicação, nós vamos ver que talvez ela não tenha interesse em ocultar nada que possa ser prejudicial ao país de origem dela. Na verdade, são fatos. E quando a gente toca nesse tema, ele mexe com os posicionamentos políticos das pessoas, defendendo, sendo contra, outros legitimando a violência. E a reflexão sobre isso é importante para a gente entender de que lado nós espíritas, nós trabalhadores de casas espíritas, nós que talvez ainda não queiramos dizer que somos espíritas, dizemos simplesmente que somos simpatizantes, mas não importa, é pensarmos de que lado nós estamos realmente. Eu diria, eu vou sempre tentar, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu espírito, com o meu sangue, ficar do lado de Jesus no conflito. Eu sei que Jesus, num conflito como esse, ele está abraçando a todos e está pedindo paz a todos. Então eu não posso pensar que Jesus diria: mate seu irmão, destrua seu irmão, ou ataque o seu irmão, se vingue do seu irmão. Porque o Evangelho fala de algo completamente diferente disso. O Evangelho não é partidário de ninguém. Ele é para todos, ele é de humanidade. E ele vem para despertar nossa humanidade, aquilo que nós temos de mais bonito. Mas vamos continuar a nossa jornada ainda acidentada, íngreme, trazendo alguns outros dados que também nos preocupam muito quando são, acho que vou precisar da sua ajuda, quando eles são tratados de uma forma, às vezes, muito fria. Aqui é o nosso título do nosso cenário atual: crises políticas, guerras, omissão, conivência. Veja que aqui eu pus a questão ambiental, que é alarmante, muito preocupante no mundo todo hoje. Não coloquei outras questões que afetam a dignidade humana nas sociedades mais diversas do planeta. No início nós só refletimos sobre essa questão extrema da violência dos países. E temos dados muito preocupantes, como esses que nós vamos ver agora. Pode ir passando todos, eu vou ficar falando. Pode passar todos, eu vou comentar uma vez. Chegamos aqui, nessa parte em que nós temos então, em Gaza, desde que iniciou o ataque terrorista em Israel, a retaliação que Israel começou em relação aos palestinos envolveu 55.000 mortos por dados oficiais. Existem organizações internacionais que falam em 300.000. Se a gente ficar só com os dados oficiais, é algo em torno de 1,6% da população palestina em Gaza. Se você olhar o lado de Israel, 1.620 mortos, 0,17% da população israelense. E aí vamos para o conflito Ucrânia-Rússia: 57.000 mortos, 57.705, 0,16%
da população. Na Rússia, 920 mil mortos, 0,64% da população. Temos um conflito que não é muito divulgado, que ocorre no Congo, desde esse ano já foi em torno de 10.300 mortos. Vocês não ouvem falar muito de Congo, porque lá não tem reservas de gás natural, de petróleo significativas. É um conflito interno desse povo que vive na África e que passa por disputas entre grupos rebeldes que estão praticamente aterrorizando a população. São mais de 500 mil pessoas que foram obrigadas a se deslocar do território por medo das perseguições. E para a gente não ser injusto com a dor do nosso povo, trouxemos o dado aqui do Brasil, no ano de 2024, 38.772 homicídios, daqueles que foram categorizados, classificados como homicídio. Vai aí as ações indiretas, que às vezes por negligência alguém morre, às vezes por maldade, que alguém provoca a morte do outro, e algo em torno de 0,19% da população. Quem analisa números e vai por essa viés de falar que, olha, se você pensar bem, são percentuais baixos da população. E aqui que vem uma preocupação. Quando eu acho que uma morte ela é justificada, quando eu acho que o número de mortes de pessoas por ações violentas está dentro daquilo que é normal, é como se eu achasse que algumas pessoas morrendo de forma violenta está tudo bem, quando na verdade não está. Quando na verdade uma civilização que avançou tanto em termos de direitos, de conhecimento das necessidades humanas, o quanto nós avançamos em tantas áreas, o quanto a nossa economia é suficientemente rica, abundante para suprir todas as necessidades humanas, pensar na mortalidade das pessoas por causas violentas e achar que isso faz parte do quadro aceitável normal é algo que deve nos trazer uma preocupação. Mas ao mesmo tempo a gente fica num dilema muito sério, que é pensar o quanto isso me afeta, o quanto isso me perturba. Porque se eu acompanhar essas informações diariamente, continuamente, eu começo a entrar num estado de perturbação. Observem vocês mesmos em algum momento que você resolva seguir tudo que se passa no mundo, todas as coisas difíceis que acontecem. Existe um plano emocional, psicológico, que é o impacto dessas informações sobre nós e o quanto isso vai nos desestimulando, vai gerando em nós um sofrimento, uma dor interna de imaginar que tantas pessoas passam por esses sofrimentos, que tantas pessoas estão submetidas a tantas dores. E veja, estou falando apenas de dores humanas. Se nós formos para o campo da dor dos nossos irmãos animais, nós ficamos ainda mais alarmados. Porque quando a humanidade provoca de dor aos animais, é assustador, gente. Não vamos nem trazer esses dados agora, porque nós não temos tempo. Talvez não seja conveniente nesse momento trazermos tanta informação. Mas um dia que se sentirem suficientemente fortes, pesquisem para saber o quanto a indústria alimentícia fundamentada na carne, na produção de ovos e de leite, tortura e massacra os animais. Isso tudo a pretexto de várias justificativas nutricionais. Tem espírita que vai buscar até lá no livro dos espíritos uma questão que Kardec perguntou sobre isso. Ele esquece que o nosso sistema de produção ele é muito violento. Ele é violento por nós, seres humanos, que nos obriga muitas vezes a trabalharmos de uma forma exaustiva, desumana, produzindo muita riqueza, mas não para nós. O nosso sistema de produção é muito violento com a natureza e com os outros seres que são nossos irmãos. Então nós precisamos começar a repensar para
para sermos dignos deste mundo do amanhã que nós aguardamos, deste mundo de regeneração que nós queremos tanto, nós precisamos começar a reduzir a violência em todos os segmentos da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso trato. Nós precisamos começar a dissipar esse ímpeto que nós temos de agir com uma força para obter aquilo que nós acreditamos fundamental para nós, que na maioria das vezes nem é tanto assim. Mas vamos ver mais alguns dados então, para a gente refletir sobre essa época que nós estamos vivendo. Pode passar todos, que a gente já vai falar sobre todos eles. Nós então, nesse contexto todo, nós podemos estar caindo em duas armadilhas, ou sermos indiferentes a tanta dor e tanto sofrimento, e nos tornarmos omissos, ou absorvermos excessivamente essas informações. E isso tudo em decorrência de uma era nova que nós vivemos, que é essa era da hiperconectividade, de estarmos em sincronia quase que instantânea com todos os eventos que acontecem no mundo. Nós não temos tido muito tempo de digerir tanta informação, porque nós acordamos já acessamos logo as redes de informação, sejam as convencionais, TV, rádio, sejam as redes sociais, nós já prontamente nos conectamos com tudo isso. Isso vai gerando em nós uma série de problemas que nos cabe aprender a administrar, porque nada disso vai desaparecer, nada disso vai deixar de existir. O que precisa é nós mesmos aprendermos a lidar com todas essas informações, como, por exemplo, saber de tudo que acontece para agir, mas não para nos desesperar. Porque esse é um grande problema. A maioria das pessoas toma conhecimento ou para um posicionamento injusto ao lado daquele que muitas vezes é o opressor camuflado de vítima, ou para entrar numa profunda e desesperadora condição de vida, a ponto de desencadear na pessoa, muitas vezes, processos emocionais graves, complexos, que desencadeiam muitas vezes uma depressão. Então, a grande cautela de saber quanto eu vou saber algo para que eu tenha um posicionamento correto, mas em que ponto eu paro para não me perturbar. E esse é um desafio que cabe a cada pessoa descobrir qual é o seu limite, mas nunca caindo na omissão. Porque cada um de nós, pelo posicionamento que nós temos na vida, nós contribuímos, seja socialmente, seja na nossa participação cívica, nossa participação política. Porque quando eu chego no período de eleição e elejo uma pessoa, eu torno a ela uma parcela da minha autoridade constitucional para que ela responda pelo meu país. Então eu preciso pensar, aquele que eu elejo, e aqui nós não estamos falando de política partidária, nós estamos falando de uma condição fundamental do ser humano, que é um ser político, é um ser capaz de estabelecer ligações, relações, trocas, de negociar, de definir o que ele quer ou não. E nós hoje temos essa possibilidade, só que muitas vezes nós somos o quê? Manipulados por tanta desinformação que nos chega. Na verdade, nós deveríamos sempre trabalhar muito de chegar até nós com um certo desconfiança, com um certo pé atrás, para pensar o quanto disso é verdade, mas não para negar a pior e nem aceitar a pior tudo como verdade, mas buscarmos uma informação, uma fonte de informação legítima, verdadeira, porque muitas dessas mídias hoje elas manipulam emocionalmente o posicionamento das pessoas. Se a gente for analisar esse conflito, por exemplo, entre Israel e Gaza, quando se fala das mortes em Gaza, se fala, segundo os dados obtidos pelo Ministério da Saúde, controlado pelo
falo isso, eu já estou dizendo, esse dado não é confiável, viu, gente? Porque já que eles recebem todos os rótulos de terrorista, nada que vier deles é aceitável. Mas será que o que o governo, que a sua própria população está criticando as ações, também ele está sendo justo? Também ele está sendo correto nos dados que ele apresenta? Se a gente voltar um pouquinho na história aqui recente do mundo, quando houve uma invasão do Iraque, era para destruir armas de destruição em massa. Chegando lá, que armas eram essas? Ninguém mostrou. Porque não existiam essas armas. Era apenas parte do jogo político, que para convencer as pessoas precisavam mentir. E por aí vai. Por isso que quando se falar, gente, de qualquer um desses agentes envolvidos nesses dramas, nós não podemos aceitar nenhuma explicação simplista para isso. Eles são maus e eles são bons. Na verdade, nas relações humanas, seja entre pessoas, seja entre povos, é somente após algumas décadas, com muito estudo histórico, que você consegue realmente saber quem foi o menos pior da história. Existem, obviamente, exemplos de pessoas que foram profundamente vítimas, naquela encarnação, de ações políticas absurdas. Se nós pegarmos o exemplo do Holocausto, obviamente que hoje ninguém em sã consciência consegue legitimar as ações da Alemanha contra a população judia na Alemanha e nos países ocupados. Todo mundo reconhece que aquilo foi uma violência. Será que nós vamos ter que esperar décadas até se comprovar que o que está acontecendo hoje lá é massacre? Então nós precisamos repensar hoje que posicionamentos nós temos. E preciso trazer esses dados, gente, que talvez muitos quisessem hoje uma palestra reconfortante para aquecer o coração, é justamente para que a gente entenda que o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo, e a gente possa assumir o lado de Jesus nesse conflito, e não o lado de um povo de outro. Nós não podemos justificar e legitimar nenhuma violência. Porque, embora o direito de defesa exista, não existe um direito de defesa fundamentado na violência extrema. Não existe. Nós precisamos pensar assim: eu vivo num condomínio, é reconhecido que no meu condomínio alguns moradores são participantes de uma organização criminosa. Só que a polícia resolveu atirar em todos os moradores para acertar o participante. Eu, como morador ali, honesto e idôneo, vou achar legítima essa ação? Jamais. Então nós vamos repensar posicionamentos que nós temos em todo esse complexo que nós estamos vivendo. Aquela situação que às vezes vem nos noticiários para nós, por exemplo. A polícia conseguiu matar 2 ladrões que estavam tentando assaltar um outro cidadão. E aí lá no íntimo, aquela pequena satisfação, graças a Deus nos livramos deles. Eu pergunto, Jesus falaria isso? Esse que a gente chama de mestre diria: que bom, 2 bandidos morreram? Ele diria isso, gente? Jamais. Ele lamentaria que eles perderam a vida e não puderam se converter. Ele lamentaria que eles teriam que reencarnar para recomeçar tudo de novo, para aprender o que a experiência material permite. Jesus lamentaria a morte de todos os criminosos que foram sentenciados à pena de morte. Por isso que quando Kardec perguntou aos espíritos sobre pena de morte, eles falaram que é uma barbárie, é contrária à lei de Deus. Então nós precisamos repensar exatamente isso.
para a gente continuar do lado de Jesus nessa longa jornada que nós estamos vivendo de aprendizado. Para a gente pensar realmente o que nós estamos fazendo desse conhecimento espiritual superior que nós recebemos, que só fala de amor, de caridade, de misericórdia, de perdão, de reconciliação. Nós precisamos repensar urgentemente sobre isso, para que nós não nos entreguemos a uma perda de tempo significativa na nossa evolução, porque é normalmente o que acontece quando a gente se distancia da mensagem viva do Evangelho. E o que nós podemos fazer, então, para nos poupar de tanta confusão, de tantos processos problemáticos que surgem disso? Porque além do aspecto emocional, nossa conexão com toda essa violência do mundo, ela também nos liga a uma energia que envolve o planeta, que são os pensamentos tumultuosos, perturbadores, angustiosos, que é uma corrente de troca dinâmica de pensamentos que existem, de violência, de agressividade, que é uma conexão mental que se estabelece. No meio espírita nós falamos em psicosfera, os meios espiritualistas se fala de egrégora. São forças poderosas que geram ações sobre o próprio mundo. Nós, como estamos sintonizados à violência, ao ódio, ao rancor, ao desejo de vingança, nós nos conectamos a outras mentes que assim também pensam, que assim também agem. Nós estimulamos essa fonte perturbadora do planeta e ela nos estimula também na mesma vibração, na mesma frequência. Por isso nós não podemos aderir a nenhum programa de violência, a nenhuma intenção de uso da força para a modificação das coisas. Acreditar que pela imposição, causando dor a alguém, eu vou conseguir renovar o mundo. Nós estamos tentando fazer isso há muito tempo. Há muitos milhares de anos nós criamos guerras, pensando que estamos estabelecendo a paz. E quando nós vencemos as guerras, ao invés de finalmente estabelecer a paz, nós nos tornamos opressores. Porque é isso que a história mostra que a humanidade faz. Aquele que se liberta do jugo dominador de alguém opressor, muitas vezes, por não entender a necessidade de perdão, de reconciliação, ele se torna um opressor. Ele se torna um agressor. E é aí que a gente vê por que nós ainda não alcançamos esse mundo de regeneração. Que muitos prometem, ele está para vir, vai ser no ano 2050, vai ser não sei o quê. Mas sabe quando ele chega, gente? Ele só chega quando a gente se modificar, quando a gente se tornar uma pessoa melhor, com menos ressentimento, menos ódio, menos rancor. Porque se Deus fosse como a gente, ele teria valido já toda a humanidade. Ficava meia dúzia. E por que não acabou tudo ainda? Por que não mudou tudo ainda? Porque o amor ele concede tanto tempo quanto for necessário. Por isso que fixar datas é apenas por estimativa, nunca é absoluto. Se Deus já estendeu o nosso prazo para um mundo de regeneração por mais tantas décadas ou séculos, assim será. Porque para esse mundo vir, precisa ter uma massa crítica de pessoas bem intencionadas, de pessoas realmente comprometidas com o bem, de pessoas que saiam da sua vida pessoal diferente, focada apenas nos seus interesses, e se movimente em favor do próximo. E não são de pessoas boazinhas, totalmente puras, é de uma força preponderante do bem. É isso que será o mundo de regeneração. Mas um mundo em que as pessoas estão torcendo para que alguém vença o outro na guerra destruindo, para que a polícia mate o bandido, para que a gente veja os nossos inimigos derrotados e chorando. No mundo em que a gente está sentindo isso, está longe do mundo de regeneração. E Deus, por ser amor infinito, vai nos dar tempo de a gente ainda aprender isso.
nem que seja pela dor, nem que seja a gente experimentando aquilo que a gente está desejando para o outro. É só aí que as coisas vão mudar de verdade. Por isso que quem quer um mundo de regeneração precisa parar de esperar esse mundo, parar de ficar esperando virada de década, virada de milênio, porque não vai ser aí que as coisas vão mudar. Ele muda quando a gente começa a mudar, quando a gente começa a se esforçar para que aonde eu pisar seja um mundo de regeneração, onde o bem suplante o mal a todo momento. Aí sim eu estou contribuindo para esse tipo de regeneração. E eu tenho que fazer isso num campo concreto também, me movimentando, me manifestando, agindo, não disseminando ódio, não propagando ideias de ódio. Eu tenho que agir concretamente, eu tenho que me movimentar, eu tenho que trabalhar para suprimir a violência que é causada no mundo o tempo todo, pelo meu consumo, por exemplo. Eu tenho que reduzir o consumo de um monte de bens desnecessários para a nossa evolução espiritual. O que é necessário para o homem ser feliz, perguntou Kardec para os espíritos? Para os corpos as necessidades básicas e para a consciência a paz. É só isso, gente. Somente isso. Toda essa loucura de ter, possuir, reter, experienciar, vivenciar e ter cada vez mais, não é a essência da felicidade. Para o corpo as necessidades básicas atendidas, um lugar digno para se viver, limpo, honesto, organizado, arrumado, mas nem precisa ser luxuoso, nem precisa ser requintado, é dispensável. Paz na consciência é agir dentro do que eu sei, do que eu posso, do que eu já entendi da mensagem do Evangelho. É isso. É isso que alimenta o espírito na sua evolução, é isso que dá força para conquistar tudo mais. E tudo isso é fundamental para que a gente possa realmente estar agindo de uma forma equilibrada. E esse equilíbrio a gente alcança através da prece, do silêncio interior, silenciando essas vozes que nós somos, muitas vezes nós mesmos, querendo respostas imediatas contra tudo que acontece no mundo. Essa cobrança que a gente tem, muitas vezes, querendo que fulano seja punido, que fulana seja castigada, que aquele grupo seja arrasado. É silenciar isso em nós, para que não alimentemos essa força destrutiva que envolve o planeta. É meditarmos mais, buscando a conexão com o divino, que é acessível a todos nós. Neste instante, Deus está aqui, como algo real, concreto. E estaremos conectados com Ele se nós estivermos amando o nosso próximo, sem distanciamento, sem pré-julgamento, sem discriminação, algo que ainda está muito forte na nossa sociedade. Ninguém fala que é racista, mas o racismo ainda existe no país. Ninguém fala que é homofóbico, mas ainda é homofóbico na sua essência. Nenhum homem fala que é machista, mas há um íntimo que carrega o machismo ainda. E as mulheres também, uma parcela dele, quando justifica algumas ações que são justificadas do homem. Nós todos ainda carregamos todos esses vícios de espírito, todas essas imperfeições. Porque eu não posso pensar que ninguém vai ser tratado diferente só por conta da sua origem étnica, do povo que lhe deu origem, ou porque é homem, ou porque é mulher, ou porque é nordestino, ou porque é imigrante, ou porque tem uma orientação sexual diferente da minha. Nós precisamos ver que são todas pessoas, são seres humanos, choram, têm tristeza, sentem dor, mas são capazes de sorrir, são capazes de ajudar, são capazes de fazer coisas boas, assim como nós também somos. Então todos nós somos, na verdade, todos muito parecidos. Por que nos separar? Por que nos distanciar uns dos outros?
porque achar que o outro é pior porque ele é daquela orientação sexual diferente da minha e eu critico que eu acho que ele está errado. Por que eu vou ser contra alguém porque ele tem uma ideologia política diferente da minha? Se no fundo todos nós estamos buscando a mesma coisa: paz, harmonia em nossas vidas, possibilidade de crescimento, alegria e felicidade. E quando a gente não tirar isso de dentro de nós não vamos encontrar a divindade. E quem tem dúvidas sobre isso, pergunte qual foi a síntese maravilhosa que Jesus fez quando ele foi questionado qual era o maior mandamento da lei. Porque os fariseus queriam ver se Jesus se contradiria em alguma coisa para dizer: olha, ele não segue a lei. Aí Jesus falou: o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força. O segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Percebam que Jesus foi profundamente didático para todos nós, até hoje está claro isso. Não tem como amar a Deus, não tem como encontrar a divindade sem amar o seu irmão. É impossível. Se eu tiver raiva de alguém, eu estou tendo raiva de Deus. Se eu tiver ressentimento contra alguém, eu estou tendo ressentimento contra Deus. Eu quero encontrá-lo, mas eu não amo a criação dele. Como que eu vou me identificar com essa divindade? Por isso que tem pessoas que ainda não tiveram o seu encontro pessoal com Deus. As pessoas pensam que é algo misterioso, mágico, iluminado que vai acontecer. Isso é a percepção extrasensorial do mundo espiritual. O encontro com Deus é diferente. O encontro com Deus é quando eu sou capaz de amar as pessoas. Quando eu sou capaz de, mesmo que ela fez algo ruim para mim, não nutrir raiva contra ela. O anterior é dificílimo, né? Porque nós somos espíritos em evolução. Nós estamos em crescimento, nós estamos aprendendo isso. O problema é que eu só aprendo algo que eu sei que eu não sei. Se eu me iludo que eu sei, eu não aprendi. E é por isso que a gente ainda está tão distante de Deus. É por isso que a gente não sente. A gente não tem aquela percepção que grandes místicos, religiosos, tiveram esse contato com a divindade. Porque eles chegaram no momento, eles entenderam que Deus era amor. O apóstolo João escreveu na sua carta isso porque ele entendeu isso, que Deus é amor. Só quando a gente se percebe disso, a gente tem esse encontro definitivo com Deus. E aí nós temos que trazer a nossa reflexão agora algumas palavras de Jesus para que a gente entenda os nossos dias. Tem dois sermões de Jesus, nós não vamos explorá-los na totalidade, porque precisaríamos de um seminário para estudá-los, mas que eles são muito importantes nesse período que nós estamos vivendo. O primeiro deles, o sermão profético, o Evangelho de Mateus narra assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que não seja derrubada. Jesus estava prevendo algo que aconteceria no ano 70 da era cristã, quando houve a grande diáspora e última diáspora do povo judeu, em que eles estavam num intenso movimento político para se libertar da dominação de Herodes, que era subordinado ao Império Romano. E havia naquele tempo um clamor de rebelião muito grande. Por isso que muitos imaginavam que Jesus até seria esse líder, porque até hoje muitos iludidos achando que o Messias, o esperado, o ungido, será um guerreiro que vai empunhar espadas, que
vai derrotar o povo humilhando para que outro seja exaltado. Tudo fruto do orgulho humano. Aliás, o que alimenta hoje em Israel muitas pessoas que legitimam toda a violência é esse messianismo deturpado. Achar que o Messias esperado do povo vai ser um líder guerreiro que vai subjugar outros povos para torná-los servos deles. É uma loucura que as pessoas vivem quando por religiosa. Eles não entenderam a mensagem dos grandes profetas, que lá veladamente, em meio a tantas dificuldades de uma época tão marcada por tantas limitações, ainda assim deixavam transparecer. O profeta Isaías foi um dos que mais evidenciou que Jesus, o Messias, não seria o guerreiro destruidor, mas alguém que seria muito diferente disso. Mas aí Jesus sabia de toda essa movimentação, e ele sabia que todo aquele ódio do lado de rebelações, de guerras e conflito, atrairia destruição sobre eles mesmos. Por isso que Jesus disse: vocês estão admirados com essa construção? Porque os discípulos estavam, eles queriam mostrar para Jesus: olha como esse templo é maravilhoso. É ilusão humana achar que coisas materiais suprimem o espírito. Não há nada que o homem criou no mundo material que seja superior aos bens do espírito. Tudo é efêmero, tudo é destrutível, tudo é perecível, tudo se corrói gradualmente. Não importa o que a gente cria na matéria, as próprias leis da matéria, a física explica bem isso quando fala da entropia, tudo está em desagregação e ruína permanente. Por isso que achar que grandeza material é importante é atraso para o espírito. A verdade é que é imortal, é aquilo que nós carregamos dentro de nós. E a sabedoria é imortal. Esses são os patrimônios infinitos. E Jesus sabia que aquele povo viria passar por grandes tribulações, porque o sentimento era de violência. E a violência ia atrair a violência sobre eles. E a violência recaiu aproximadamente uns 40 anos depois da morte de Jesus, como descreve o tempo. E Jesus tinha avisado de que eles não venceriam com a violência quando ele falou o sermão do monte. Agora foi. Ouvistes o que foi dito. Isso aqui é um trecho do sermão do monte. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar o emprestado de ti. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não tem como a gente estar ligado a Deus se não for por esse caminho. Eles não ouviram, porque Jesus, quando fez esse sermão, fez para uma população imensa. Isso chegou ao conhecimento de todas as pessoas. As autoridades judaicas na época mandavam os espiões ouvir as pregações de Jesus. Eles ouviram essa recomendação. Os rebeldes estavam no meio, eles tinham ouvido isso. Não usem da violência, vocês vão perder, porque a violência vai atrair a dor e o sofrimento. E é exatamente isso que se passa novamente na humanidade toda. Mais uma vez a gente acreditando que será pela violência que nós vamos mudar o mundo, e não será jamais. Não será pela nossa omissão pela violência que se pratique que vai nos isentar da responsabilidade com ela. Nós temos que ser contrários a essa violência. Nós temos que gerar vibrações de paz, de amor, de apaziguamento. Nós temos que nos posicionar a favor da paz e não da revolta e não do ódio destrutivo. É isso que
posto em prática, estamos novamente repetindo os mesmos erros. Jesus, no sermão profético, ele ainda prosseguiu dizendo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Dá medo, não dá? Será que nós vamos viver esse momento agora? Não sei. Porque como Jesus colocou, essas coisas são prenúncios. Talvez nós estamos vivendo, e talvez não seja o momento ainda, né? Talvez não é o fim ainda. Porque vai haver guerras e rumores de guerras. Mas que fim será que é esse? Será que é aquele fim escatológico como as religiões cristãs sempre ensinaram? Ou será todo esse turbilhão que nós estamos vivendo, que espíritos partem daqui para outras existências, em outros mundos, já que não se afinam com a lei do progresso que avança no planeta? Eu, como espírita no meu entendimento, imagino que é esse o processo que nós estamos vivendo. E o salvo aqui, gente, é pensarmos de banir de nós a violência, para a gente ser vencedor desse mundo de regeneração. Jesus falou numa linguagem de uma época que para hoje ela precisa ser adaptada. O salvar aqui é permanecer neste novo mundo que se implanta na Terra. É realmente a gente não agir contrário ao bem. Aqui ele fala algo triste de a gente pensar que ele, quando coloca isso, e trair-se-ão uns aos outros. Quando eu acho que o ser humano pode ser punido severamente, eu estou traindo a minha humanidade que existe nele também. Ele é meu irmão. Se eu achar que alguém tem que ser punido com dor e sofrimento, eu estou traindo tudo que eu acredito no Evangelho. Eu não estou sendo digno de ser filho do Altíssimo. Eu não estou aqui que Jesus disse, né? Em algum momento, para que sejais filhos de nosso Pai que está nos céus. Se eu não tiver caridade e amor no meu coração para passar por esse período, eu não estou em sintonia com esse mundo. E isso não é uma ameaça, gente. Isso não é para botar medo em ninguém, porque todos nós ainda estamos nessa corrida maravilhosa de poder permanecer nesse planeta. Todos nós estamos aptos, porque hoje nós chegamos aqui e ouvimos as palavras de Jesus. Aquilo que eu disse é tudo infinito. O que nos importa, gente, é permitir que essas palavras, esses dois sermões, nos toquem profundamente e mude algo no nosso sentimento. Hoje, o que nós mais precisamos em todos os conflitos, sejam os nossos pessoais, sejam os do nosso país, sejam os mundiais, é nós estarmos do lado de Jesus, do lado dele, sempre do lado dos oprimidos, dos sofredores, daqueles que estão passando fome, daqueles que estão feridos, sangrando, daqueles que estão mutilados, daqueles milhares de espíritos desencarnados em zonas perturbadoras, porque estão confusos, porque estão odiando aquele inimigo que nem era inimigo dele. Tudo por conta de ambições de outros que movimentaram esse monstro destrutivo, esse chacão
já se implantando desde hoje em nós. Porque os nossos medos vão desaparecer, as nossas angústias vão desaparecer. Porque quando eu liberto meu coração de ódio, quando eu retiro do meu coração o ressentimento, a raiva, quando eu retiro do meu coração essa justiça destrutiva que não regenera, que apenas destrói, quando eu retiro isso, a minha mente se torna cristalina e eu passo a refletir o amor dele que vive intenso no universo. E eu me curo, eu me transformo, eu me regenero e me torno feliz. E o mundo de regeneração já passa a viver dentro de mim. Se cada um de nós aderir, nós estaremos contribuindo para essas legiões amorosas que trabalham com Cristo pelo progresso da humanidade, para essa promoção nossa, do nosso planeta, para esse estágio que nós desejamos tanto. Eu encerro aqui as reflexões, mas eu convido vocês a ouvir uma música que nós vamos ouvir agora. E eu gostaria, quem se sentir à vontade, que acompanhasse com uma prece, para refletirmos em todas essas ideias e pedirmos a Jesus isso que nós aguardamos tanto, que é a paz na terra. Se vocês quiserem cantá-la junto. Irmãos, essas palmas sejam sempre para Jesus.